Seja muito bem-vinda à quarentena criativa Patchwork do Zero. Essa é uma série de vídeos, é uma série de lives que eu criei, que eu pensei para você que quer trilhar essa jornada do patchwork comigo, que quer descobrir e desenvolver a sua habilidade em patchwork. E acontece todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui no Instagram, às 8h30 da manhã. Mas hoje, como a gente teve um problema de conexão, tô tentando de novo. Vamos ver se a gente consegue. Lembrando que esses encontros a gente conversa, a gente faz aulas, a gente bate papo sobre vários assuntos na área de patchwork e às vezes também um pouquinho fora. Como a gente melhorar a nossa cabeça, a nossa rotina, enfim, tudo que a gente precisa para ter uma vida mais equilibrada, plena e criativa fazendo patchwork. Toda semana tem uma convidada que é essa que a gente faz esse encontro às quartas-feiras, às 19h17, ou seja, 7 da noite e 17. E essa semana, amanhã, minha convidada é a T da encadernação, é a Tereza. Ela faz um trabalho lindíssimo de encadernação e vai nos ajudar a fazer a encadernação do nosso caderno quadriculado, bem diferente, bem bonito, pra gente ter um caderno charmoso para os nossos projetos. Então, vale a pena você se preparar para essa aula também. Hoje nós vamos falar sobre tesouras e cortadores. Vamos falar algumas possibilidades de tesouras e algumas possibilidades de cortadores. Por quê? Porque se eu fosse trazer todas as tesouras que existem no mercado, eu acho que eu ia ter que abrir a loja da tesoura, porque tem tesoura para tudo, né? Para cabelo, para jardinagem, para patchwork, para tecido, para limpeza, e fora as marcas, né? Cada marca tem uma tesoura, um modelo diferente. Então o que eu fiz? Eu peguei dentro daquilo que eu uso, dentro daquilo que a gente tem no ateliê, uma amostra de cada uma das possibilidades para que você tenha um parâmetro das tesouras que você tem, que você pode aproveitar na sua casa, e das tesouras que talvez você possa namorar para ter na sua jornada do patchwork. Então eu começo com a nossa tesoura de tecido, a nossa queridinha, que a gente fica furiosa quando alguém pega para cortar papel. Então a primeira dica, e essa não é dica para você, essa é a dica para as pessoas que estão em volta, para a família, para os colaboradores: não usem a tesoura de tecido para cortar papel. Por quê? Porque perde fio, porque ela às vezes você deixa cair, ela desalinha. E basicamente porque deixa a tesoura cega mesmo. E a gente sabe o quanto o tecido ele é sensível e ele precisa de um bom corte. Eu aqui em casa, eu no ateliê, coloco uma etiqueta dizendo tecido. Porque se a pessoa pegar e falar: eu não sabia que era para tecido. Não tem essa desculpa. É tecido, tá escrito tecido. Não pega a minha tesoura de tecido. Então a minha dica para você é também: pegue uma etiquetinha e coloque na sua tesoura. Mas daí, como que eu escolho? Olha, se você comprar uma tesoura assim que eu uso para papel, ela serve para tecido também. Só que ela perde o fio mais rápido e, além de tudo, muitas não podem ser amoladas. Então, eu uso a tesoura mais robusta ou a tesoura inteira de ferro, que ela tem um corte preciso da base até a ponta dela. Da base até a ponta dela. Então esse é um critério que eu uso para tesoura de tecido. Mas você não tem? Essas tesouras são mais caras, são umas tesouras mais que você não encontra em qualquer lugar. Então você pode comprar uma tesoura assim, mas coloca a etiquetinha de tecido, porque essa tesoura, se cortar 2 vezes papel, ela já perde o fio para cortar o tecido. Essa daqui não, ela ainda aguenta um pouquinho mais, mas mesmo assim não pega, tá? É só para você saber, para você comprar. Então, coloque uma identificação e procure as tesouras mais robustas. Você sente pelo peso da tesoura. Uma tesoura muito leve é uma tesoura que provavelmente você não tem condições de afiar. É uma tesoura mais descartável.
Então você também, outra dica é o peso da tesoura. Você vai olhar, você vai numa loja de armarinho e lá mesmo eles vão te orientar. E daí você escolhe uma tesoura que vai ser só para os seus tecidos, ok? Agora, você é canhota, eu não sou, mas se você é canhota, você sabe que existe uma dificuldade para a tesoura, porque se você olhar o design da tesoura tradicional, ela tem o espaço para o seu dedão e para os outros dedos, para quem é destro. Agora, para quem é canhoto, você faz assim, só que ela fica na posição ao contrário e ela não corta direito. Então, existem tesouras já específicas para quem é canhoto ou para quem é ambidestro, que corta dos dois lados, que usa as duas mãos. Essas tesouras são tesouras bem interessantes também, são mais caras porque são específicas, então do mesmo jeito, coloca a sua etiqueta dizendo que a tesoura é de tecido, para que você não tenha que gastar várias vezes com a tesoura, mas são tesouras interessantes, essas daqui que são tesouras para canhoto, tá? É uma curiosidade. Essa daqui eu uso para papel, uma tesoura simples que você compra em qualquer papelaria, tá? Que inicialmente serve para tecido, mas você vai ver que ela não tem a mesma precisão de corte da base até a ponta. A pontinha não corta tão bem. Então, para você que vai trabalhar bastante com tecido, tenha uma tesoura melhor para o tecido, se for possível, certo? Aqui são as tesouras de limpeza. São essas tesouras que elas não abrem, elas só servem assim como pinça. Você faz um movimento de pinça. Pegou bem? Faz um movimento de pinça, que a gente usa para fazer a limpeza no final da peça, tirar as pontinhas dos tecidos, tirar os alinhavos. Então são tesouras leves, práticas, que dá pra gente colocar no bolso do avental e deixar para fazer cortar os pequenos fiozinhos que ficam na peça. São tesouras muito práticas. Eu uso na minha máquina de costura um pé de máquina, que é assim, um tapetinho para a máquina não dançar, que tem uns bolsinhos nesse tapetinho. Qualquer dia a gente faz um projeto, uma aula de tapete de máquina, tá? E nesse meu tapetinho eu tenho os bolsinhos, um bolsinho é para o descosturador, outro bolsinho é para tesoura de picote, de picote de limpeza, outro bolsinho eu deixo para colocar uma bobina ou uma linha. Para quê? São coisas práticas que eu uso na minha máquina e que não ficam jogadas na mesa e que eu sei que estão sempre lá, que não ficam perdidas. Então é uma forma também de organizar. Mas para dizer que é uma tesoura que cabe inclusive nesse acessório que é o tapetinho da máquina, que cabe para você sentar, você vai fazer a limpeza do alinhavo, assistindo um filme de uma peça que você acabou de fazer, você leva para o sofá, você leva para a poltrona, é fácil de uso. Ah, mas você não tem essa daqui. Só que você tem uma tesoura pequenininha na sua casa, como essa daqui, também serve para tesoura de limpeza, tá? Uma tesoura pequenininha, aquelas que a gente coloca na nossa bolsinha de costura prática, de viagem, coisa assim, serve para limpeza também e é muito útil, até por conta do tamanho, né? Agora eu quero falar da tesoura de picote. Essa daqui é a tesoura de picote e a diferença da tesoura de picote para tecido e da tesoura de picote para papel. Então, eu vou pegar uma tesoura que eu tenho em casa. Essa tesoura de papel, ela não corta tecido. O desenho é lindo, é bonito, corta bem papel, mas não corta tecido. Então, é realmente para você fazer scrap, para você fazer outras artes, mas não para tecido. A tesoura de tecido, ela é assim mais robusta, até mais dura, mais firme para pegar, mas ela corta bem o tecido, então você tem que pegar uma tesoura específica, não dá para usar de papel, infelizmente. Daí você pode usar também, você pode trabalhar também com feltro. Se você trabalha com feltro e com tecido, minha sugestão, tenha duas tesouras de picote, uma para feltro e outra para tecido, porque o feltro ele cega muito mais rápido a tesoura do que o tecido. Então, no feltro a gente usa muito picote. Então, detenha a sua tesoura só para o feltro e daí você coloca uma etiquetinha, feltro e tecido, para que você não gaste demais a sua tesoura de picote. Na hora que você for precisar para o tecido, você tem uma tesoura cega, elas são difíceis de amolar, às vezes nem amolam. Então, para que você
A mesma coisa do papel e do tecido. Você tem uma feltro, outra tecido e todo mundo fica feliz. Fica todo mundo em paz. Para que eu uso essa tesoura de picote? Muitos são as peças que a gente faz o canto arredondado, um trabalho, a peça em si arredondada. Por exemplo, esse mug aqui que eu uso para minha xícara, ele é arredondado. Então, toda vez que eu for fazer a finalização da margem de uma peça redonda, para eu poder virar do lado direito, essa daqui não vira, essa daqui eu passei o viés. Mas se eu fosse virar para o lado direito, eu tenho que afinar essa margem com a tesoura de picote. Por quê? O tecido ele é tramado. A trama do tecido, ela trava o movimento do tecido, né? Porque a gente trabalha com 100% algodão, então nosso tecido não tem elasticidade. Então a trama, ela bloqueia o movimento do tecido. Quando eu corto com a tesoura de picote, ele abre espaços no tecido e essa trama, ela abre. Então quando eu viro para o lado do direito, esse recorte, esse desenho circular, esse desenho que tem uma curva, ele vai esse tecido ele abre, ele vai moldando e no lado direito ele fica o desenho perfeitinho. Se eu não fizer isso, se eu não abrir a trama do tecido, quando eu virar do lado direito, essa peça vai ficar repuxada. Por quê? Porque o tecido está repuxando e segurando a borda da peça. Então essa é uma das principais utilidades da tesoura de picote no patchwork. E também quando você faz uma bolsa, a alça de uma bolsa decorativa, as faixas que você aplica assim com um tecidinho, você pode deixar ela com um picotinho que fica bonitinho, um charmezinho, né? Então são as nossas utilidades básicas para fazer para tesoura de picote no patchwork. Vamos falar dos cortadores agora. O cortador circular, o que é um cortador circular? Cortador circular é como se fosse um estilete, só que ao invés da lâmina ser reta e fixa, ela gira. Para quê? Para a gente deslizar no tecido e não ter o tecido repuxado, porque o papel, quando você passa o estilete, o papel é duro, ele faz um corte no papel. E o papel ele não se movimenta, porque ele é um plano mais, é um material mais rígido, mais estável. Agora o tecido não, o tecido ele tem maleabilidade. Então quando eu puxo o estilete, o tecido vem junto e não corta. O que o cortador circular faz? A lâmina ela vai caminhando com o movimento. A lâmina ela vai girando e vai caminhando junto com o seu movimento e daí você vai cortando o seu tecido. Existem alguns tipos de cortadores. O cortador circular, que você tem a proteção da lâmina e você puxa, ele expõe a lâmina. Esse é um dos mecanismos. E esse daqui, que eu até troquei a lâmina por uma lâmina ondulada, depois eu te explico para que a gente pode usar essa lâmina ondulada, que ele é gatilho, que eu aperto aqui e ele expõe a lâmina também. Existe um outro que eu não tenho aqui para te mostrar, que a cabeça dele serve como gatilho, então ela fica protegida quando você faz a pressão no tecido, a parte de cima recua, sobe e a lâmina expõe, que também é uma espécie de gatilho, mas é um gatilho automático. Um cuidado que você sempre deve ter com o seu cortador, como eu disse, ele é muito afiado, é como se fosse um bisturi circular. Então, se você deixar a sua lâmina exposta e bater na sua mão, ela vai cortar. Cair no chão vai quebrar, vai fazer dente, vai tirar o fio e você vai perder a lâmina. As lâminas não são baratas, já foram muito mais caras, mas ainda assim elas não são baratas. Fora que você pode deixar ao alcance de uma pessoa que não conhece, que por curiosidade pegue o cortador e se machuque. Então, deixe sempre ou a sua proteção exposta, né? A sua proteção ativa, ou então aqui nesse de gatilho você tem, acabou de usar, não vai cortar mais? Você tem a trava que impede o gatilho de funcionar, tá?
Outro cuidado básico que você deve ter no seu cortador é a limpeza. Acabou o trabalho? Abre o cortador, que é muito simples, é só você girar aqui atrás. Você abre o cortador. Aqui tem um tipo de uma arruela aqui assim, para fazer o movimento da pressão da lâmina. Você abre aqui, pega com um pincelzinho ou um paninho, faz a limpeza da base do seu cortador, vê se aqui tá limpinho e corta recoloca o cortador. Por que que você faz isso? Porque o pó do tecido, ele com o tempo vai gastando essa engrenagem se você não limpar. E daí a sua vida útil da peça, não tô nem falando da lâmina agora, da peça, ela diminui. Então é bom que você tenha sempre o seu material prontinho, olha, bem rápido, bem simples. É bom que você sempre tenha o seu material cuidado, bem organizado, e a gente faça a manutenção preventiva. Aqui é a mesma coisa, também tem a arruelazinha aqui, você vem e prende. Agora, essa lâmina que eu troquei para mostrar a possibilidade de você usar uma lâmina que faz às vezes da sua tesoura de picote. Então, se você vai fazer faixas com as bordas trabalhadas, decoradas, você pode usar a lâmina. Você tem lâminas para isso. Você pode usar a lâmina e você vai ter mais agilidade no seu trabalho, o trabalho vai ficar bem legal. E também a gente não tem aquela dificuldade de ter que ficar juntando o dente para não mostrar a emenda da tesoura. Aqui vai de uma vez só e corta. É bem interessante essa lâmina para você que trabalha bastante com cortadores, para você que faz bastante bolsa e faz aquelas aplicações decorativas da alça. Elas são bem útil. Agora eu quero falar para você desse cortador aqui. Esse daqui é um cortador de chenille. O que é chenille? Eu não trouxe a peça porque era muita coisa para falar, né? Senão a gente se perde. Então eu só tô falando dos acessórios mesmo. O chenille é aquele trabalho que você coloca várias camadas e você abre cortes na camada superior para expor a cor ou a estampa da camada de baixo. Então como que você faz? Você usa esse cortador específico, que ele tem esse dentinho aqui, que o tecido entra aqui para você cortar só a camada de cima. Porque esse daqui não dá para fazer isso. A lâmina tá inteira exposta, eu tenho que cortar todas as camadas juntas. Essa daqui não, ele faz a proteção da camada de baixo e o tecido, a camada de cima entra aqui nessa abertura para você fazer só o corte superior. Esse pequenininho serve para a gente fazer trabalhos curvos. Então você vai fazer cortes ondulados que tenha curva, então você usa essa cabecinha pequena. Tem essa daqui que é maior, que tem essa guia grande, que são para os retos, que facilitam a gente a não perder, não entortar o nosso corte. Então é um acessório bem legal para quem faz esse trabalho de chenille. É um cortador que é bem útil, que agiliza bastante o seu trabalho e que é bem fácil de usar. A mesma coisa você vai abrir para você fazer a limpeza ou a troca da cabeça. Então você abre aqui, vira aqui a sua pecinha, a mesma coisa. A arruela dele é essa daqui, ó. É uma pecinha de plástico. Então você coloca a outra peça aqui, coloca aqui, encaixou, coloca a lâmina. Opa, a lâmina tem que estar dentro do pezinho aqui, ó. Deixa eu encaixar a lâmina de novo. Coloca a peça, que é a nossa arruela aqui. A lâmina ela encaixa aqui dentro. E aqui ela tem um engatezinho. Achei o engate. Achei o engatezinho aqui. Coloco o de cima. Certo? E que eu não tô vendo, fica mais difícil. Opa, cadê você? Achei. Ele engata, daí você vê que tá engatadinho. Coloca a pecinha, gira aqui atrás,
mudou o pezinho. Bem fácil, bem simples. Esse daqui é para fazer o corte reto. Guarde sempre as suas lâminas em caixinhas, exatamente para evitar acidentes. Nós temos cortadores que são menores e há alguns que são maiores. E qual que é a diferença do uso? Ah, eu tenho um cortador pequeno, eu posso usar? Eu preciso ter vários tamanhos de cortador? Não, você não precisa ter vários tamanhos de cortador. Mas esse que é o médio, esse que é o tamanho médio, ele serve tanto para peças pequenas quanto para peças grandes. Então, se você tiver que optar, opte por esse de 45 milímetros. Agora, se você corta bastante coisa de tapete, de soft, que tenha muito volume, existem uns maiores e eles são melhores, porque o espaço de exposição da lâmina é maior, então você consegue cortar camadas maiores. E tem os menorzinhos, para quê? Para você usar com réguas curvas, que também são bem interessantes para você trabalhar com as réguas curvas, que te dão mais facilidade e habilidade do que esse daqui, que tem uma limitação no movimento do seu corte, certo? Agora, quando usar o cortador e quando usar a tesoura? Toda vez que eu for fazendo um trabalho em diagonal, em reto, vou cortar um quadrado, um retângulo, diagonal, ou seja, todos os cortes que eu fizer com o apoio da minha régua, eu uso o meu cortador. Todos os cortes que eu não puder fazer com o apoio da minha régua, eu uso a minha tesoura. Então eu vou fazer o corte de uma aplicação, ou vou fazer o corte de alguma coisa que tem curvas, eu não consigo usar o meu cortador, a menos que eu tenha uma régua curva que eu use. Então a dica é simples, usou régua, usou cortador, certo? Agora, por último, eu quero falar desses dois cortadores aqui que parecem mais um instrumento de tortura, né? O negócio aqui parece um instrumento de tortura chinesa. Esse daqui e esse daqui. Para que eles servem? Se você faz muita fofoca, se você faz muito fuxico, se você faz muitos trabalhos que você use o círculo como base, talvez você já conheça esses cortadores. Agora, se não, eu vou te apresentar. Vou começar com esse daqui. É como se fosse um compasso que corta. Este daqui serve para você cortar os seus moldes, porque são cortadores de papel. Eu vou expor aqui a lâmina e você vai ver que a lâmina ela é próxima a um estilete. Tá vendo? Ele é próximo a um estilete. E como eu já te falei, os estiletes eles são muito bons para cortar papel, mas eles não cortam muito bem o seu tecido. Por quê? Porque eles não têm movimento, eles repuxam o tecido. Então o que você vai fazer? Você vai usar isso para cortar o seu molde do seu círculo. Você vem aqui, puxa a trava, acerta aqui que é a sua guia, sabe o compasso que tem a guia? Isso daqui é a guia, você coloca na sua base, vê o tamanho que você quer. O seu círculo, vê o seu raio, vem aqui, trava e você com aqui a sua haste, você segura e vai rodando e vai cortando no sentido horário. Eu nunca lembro, peraí, o horário é pra cá. No sentido horário, você vai cortando assim e vai fazendo o seu círculo do seu molde. Agora, você já deixa eu soltar aqui minha trava. Você já é profissa, você já faz direto no tecido. Então, você usa esse daqui, você tira a proteção, o mecanismo é o mesmo, tá vendo? Você tira a proteção, aqui é a base da sua circunferência, onde você é o centro dela, e aqui você expõe a lâmina, tá vendo? Esse protetor, ele recua, como é no cortador circular, você recua aqui, expõe a lâmina, e no sentido horário você segura aqui e vai cortando o seu tecido. Então, para você cortar, você tem vários tamanhos. Olha quantas posições diferentes você pode ir fazendo o seu círculo, né? Então, você tem várias medidas
Porque o gabarito que a gente usa de círculo, ele tem umas 5, 6, no máximo 8 medidas. Mas às vezes você quer aquela medida no meio. E daí é mais difícil você achar o círculo perfeito. Essa peça vai te ajudar muito. Você vai aqui na base regulando o tamanho da sua circunferência, do seu raio, e ela já corta direto o tecido. Eu corto no máximo 2 camadas de tecido com esse cortador, tá? Porque quando corta mais, às vezes ele não corta, porque a lâmina é pequenininha, ó. Às vezes não corta direito e mastiga. Então, no máximo 2 camadas é minha dica para você. Então, esse daqui é um cortador diferente para círculos. Então, você que faz muito fuxico, vale a pena, de repente, você experimentar e ver se desenvolve bem a sua habilidade com ele. Agora, se você não tiver esse daqui de papel, você faz o molde, depois você risca e daí corta com a tesoura, certo? A mesma coisa, acabou de limpar, acabou de usar, limpa e guarda o seu cortador. Esse daqui são basicamente os cortadores, os meus estojinhos para as minhas lâminas, as tesouras. E lembrando que todo o nosso material, ele é de estimação, família. Ele é de estimação, então ainda a nossa tesoura de papel, a gente não gosta que pegue, porque quando a gente vai fazer nosso molde, a tesoura está em lins, sabe? Lins, lugar incerto e não sabido. Então, ela foi para lins. Então, procura ter o seu material organizado e família, procura também usar o material de uso comum da casa e não o nosso material de pet, que é nosso material de estimação. Certo? Dito isso, meninas, amanhã, se nossa internet ajudar, nossa programação volta ao normal, porque nossos encontros não são às 9 e pouco da manhã, são às 8h30 e são todos os dias de segunda a sexta-feira aqui no Instagram e também pela minha página do Facebook. Toda semana eu trago uma convidada e essa convidada daí eu só consigo conversar no Instagram, então você que está me assistindo no Instagram sabe que amanhã às 7h17 eu vou receber a T para falar de encadernação, que eu já falei com você, mas vale a pena repassar a informação. E quero te convidar para participar da minha turma. Exatamente, eu tenho uma turma que chama Turma da Nana. E essa turma fica no Telegram. Então você que está comprometido nessa jornada do patchwork, que quer conhecer mais, que gosta de me ver falar, porque eu falo bastante lá, eu falo um pouco mais... Eu te convido para você fazer parte da Turma da Nana no Telegram. É muito fácil. Você vai no seu app, no app do seu celular, na loja de app, né? Na App Store, eu acho que é assim que chama. E você procura Telegram. Você vai lá, baixa. É um aplicativo super seguro. É como se fosse um WhatsApp. Né? Teve até uns vazamentos políticos aí no Telegram, não sei se você se lembra. Então é um app bem usado e bem seguro. Precisa um hacker vazar, assim como é o WhatsApp. Mas enfim, você baixa o seu Telegram e procura Turma da Nana. Entra lá, eu sempre deixo um áudio, sempre deixo dica. Lá já tem uma aula de yoga para postura, pra gente que fica mais sentado, todo mundo, né? É difícil quem tem aquela postura que você fala, nossa, perfeita, não tem problema de coluna. Você sabe que uma das maiores dores que as pessoas têm, dores musculares e dores de articulação, é na coluna. Porque a gente com o tempo vai curvando, a gente carrega o peso do dia a dia, enfim, a gente vai curvando e a gente precisa de exercícios para colocar tudo no lugar. Então lá tem uma aula deliciosa de yoga com a Babi, que eu te convido para fazer, muito gostosa, é 25 minutinhos, 25 minutinhos de aula. Você entra, se participa do nosso canal, participa da turma e eu vou ter o maior prazer de estar com você também por lá. Também tem nosso canal no YouTube, que é Nanacut, a gente sempre deixa dicas, tem vídeos, então faça a sua inscrição, ative o sininho para você receber as notificações e eu te vejo amanhã às 8h30 da manhã. Até lá, beijo!